Paz do Senhor Jesus, pessoal. Quero desejar a todos um ótimo domingo. Estamos felizes nessa plena tarde. Você que vai nos ouvir, uma palavra. Não sei qual horário, se seja de manhã, se seja pela tarde ou à noite. Mas queremos deixar nessa tarde uma reflexão para a tua alma, para a tua vida. Meu nome é Carlos Alexandre. Estou aqui começando uma palavra, trazendo uma palavra da parte do Senhor. Queremos ler, irmãos, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta. Queremos ler em Lucas, capítulo de número 15. Você que tem sua Bíblia em casa, se puder nos acompanhar, fique à vontade. Queremos ler no Lucas, capítulo 15, versículo 8, que diz assim, isso aqui é uma pergunta que Jesus faz. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria no céu diante dos anjos de Deus por uma alma que se arrepende. Glória a Deus. Irmãos, louvamos a Deus por esse versículo, esse ensinamento de Jesus. Nós queremos, nessa tarde, trazer uma reflexão para a tua alma. Como eu falei no início, nós percebemos que Jesus, por meio de parábolas, Jesus ele tinha falado sobre a ovelha perdida, ele falou também sobre a dracma, que foi onde a gente lemos, e também, em sequência, Jesus vai falar sobre o filho pródigo. Mas hoje eu quero apenas trazer essa reflexão mediante a palavra que eu li, que foi a dracma perdida. Nós podemos usar como um tema o valor de uma alma perdida. Podemos trazer esse tema baseado nessa palavra. Então, irmãos, quando a gente analisamos essa passagem, onde Jesus vai trazer pequenas frases, uma palavra que vai do 8 ao 10, mas que ele vem trazer grandes ensinamentos para nossas vidas. Ele vem trazer algo importante, para nossas vidas. Ele, diante da multidão que ouvia Jesus, ele vai fazer uma pergunta. Ele perguntou entre ali, naquele povo que ouvia Jesus. Eu acredito que tinha mulheres, e quando ele vai falar um assunto, as mulheres, elas estão ali a analisar o que Jesus está dizendo. Elas vão observar o que Jesus está falando sobre esse assunto. Porque ele pergunta qual é a mulher. Ele quer saber qual a mulher. Ou seja, tinha mulher no meio daquela multidão. Tinha pessoas que estavam ali envolvidos, atentos, o que Jesus estava trazendo de ensinamento para eles. Então Jesus faz a pergunta, qual é a mulher? Que essa mulher ela tem 10 dracmas. E se ela perder a dracma, ela vai fazer o que essa mulher? Ela vai parar todas as atividades do dia e ela vai buscar diligentemente a procurar aquela dracma que se perdeu dentro da casa. Essa mulher, ela estava dentro da casa e essa dracma, ela tinha 10 dracmas, ela perde uma dracma e ela vai buscar diligentemente, ela deixa tudo, todas as suas tarefas, para ela pegar e buscar até encontrar a dracma perdida. Se nós observarmos, Jesus ele vai narrar alguns pontos principais dos conteúdos que essa mulher ela vai buscar. Ela vai pegar a vassoura, porque Jesus falou que ela vai varrer a casa, ela vai acender a candeia, ela vai acender um instrumento de luz que naquela época era utilizado dentro de uma casa, e ela tem tudo isso em casa. Então ela vai pegar a candeia, ela vai acender a candeia,
ela vai pegar a vassoura e ela vai começar a varrer a casa. Ela vai começar a movimentar os móveis que se encontram naquela casa, naquele escuro. Porque na época em que Jesus ele narra essa passagem, que ele fala sobre a dracma perdida, a mulher estava dentro da casa, que perdeu dentro da casa, a gente vamos entender o cenário da época, que as casas, elas não é como as casas de hoje, que temos janela para trazer boas iluminações, em cada cômodo nós temos iluminações hoje por meio das redes elétricas, mas na época de Jesus não. Na época de Jesus, as casas ela tinha uma porta de entrada e uma porta para sair. Era a mesma porta de entrada, era a mesma porta para sair. Então não tinha janelas. Existem alguns historiadores que dizem que eles colocavam algumas janelas pequenas no teto para trazer um pouco de iluminação do dia, não é? Então existia pouca claridade naquela casa. Era por isso que foi necessário Jesus a mulher pegar, Jesus fala, e a mulher era necessário ela pegar uma candeia, na verdade, ela pega uma candeia, ela acende ali, que aquela candeia era um instrumento para iluminar trazer maior iluminação à casa. Então esse instrumento era importante para que ela viesse buscar, né? Para que ela viesse encontrar aquela dracma. Só que assim, irmãos, se nós formos olhar a aplicação de Jesus nessa passagem bíblica, nós observamos que Jesus ele pergunta que qual mulher faria isso. Porque uma mulher normal, uma mulher que ela tinha 10 dracmas, ela perde uma, ela não ia parar os seus compromissos do dia para ir buscar aquela dracma. Automaticamente uma mulher normal, uma mulher, ela pensaria assim, não, eu tenho muitos compromissos para fazer hoje, eu tenho muitas responsabilidades para fazer hoje, e uma dracma que naquela época era a figura de um trabalho, de um dia, então ela tinha 10, perdeu uma, ela tem 9, então ela tem uma grande quantia de valores ainda aí. Então, automaticamente, uma mulher natural, ela pegaria o quê? Ela guardaria as 9 moedas e aquela moeda ela não ia se preocupar agora, porque ela pensaria, não, cedo ou mais tarde, eu fazendo faxina na casa, quando eu tiver um tempo, eu vou conseguir encontrar. Ela não ia deixar os compromissos que ela estava marcado do dia. E nós sabemos que uma dona de casa, ela tem muitos compromissos durante o dia, não é verdade? A dona de casa, quando ela tem filhos, ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar do almoço, da alimentação, ela tem que cuidar dos compromissos do dia a dia, por exemplo, levar a criança à escola, se ela tem filhos, depois ir buscá-la. Ela também tem que fazer comida, fazer alimentação para a família, porque ela sabe que ao meio-dia vai ter o alimento da família, o esposo, o filho que vai largar da escola. Então, essa mulher, ela automaticamente ela pensaria, não, eu não vou perder o meu dia de trabalho, o meu dia de responsabilidade para ir encontrar essa dracma perdida. Outro momento eu encontro quando eu tiver mais um tempo. Com certeza, uma mulher normal, ela pensaria dessa forma. Só que Jesus, quando ele vai falar isso aí, ele vai querer mostrar que essa mulher que ele está falando, que ela vai buscar diligentemente, ela vai parar tudo e vai atrás dessa moeda, é porque essa mulher, ela se preocupa com a quantidade maior que ela tem, como também com aquela única moeda que se perdeu. Para ela, aquela única moeda também é importante. Ela vai querer encontrar essa moeda diligentemente. Então, ou seja, ela vai fazer de todas as coisas, ela vai se esforçar para fazer desarrumar toda a casa, mexendo o móvel, fazendo o movimento dos móveis até ela encontrar aquela moeda. Então não seria uma tarefa tão fácil encontrar essa moeda. Essa mulher, ela tem que fazer um sacrifício. Essa mulher, ela vai ter que deixar outras coisas para se preocupar com aquela moeda. E muitas vezes, irmãos, nós observamos que o Espírito Santo de Deus em nossa vida não é diferente, não é? Ele, independente se há um número maior na igreja, se há uma totalidade na igreja, mas se está faltando um,
Está faltando alguém na igreja. Está faltando alguém no reino dos céus. Você compreende? O Senhor está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, que Ele se preocupa com o total, mas também Ele se preocupa com aquela única pessoa que muitas vezes estava ali em nosso meio, alegre, feliz, louvando a Deus, e de repente ela parou de vir, ela parou de caminhar. Essa pessoa ela se perdeu dentro da própria casa. Ela não se encontra mais com alegria de louvar a Deus. Ela não se encontra com alegria de buscar o Senhor, de estar na casa do Senhor. Então, muitas vezes, a dracma, que exatamente é o tema da palavra, da mensagem de hoje que eu queremos trazer, que é o valor de uma alma perdida. E muitas vezes nós que somos líderes, que temos posições, ou muitas vezes nós temos compromissos na obra, a gente não quer parar os nossos adeveres do dia a dia para ir buscar aquela pessoa que está afastada, que está magoada, ou que muitas vezes não vem mais à casa do Senhor. Nós estamos se preocupando com, se ela não veio, mas tem 9 aqui, a igreja está bem cooperada, a igreja está bem em grande quantidade, eu não vou me incomodar com uma pessoa que não está vindo para a igreja, que não está vindo mais louvar o Senhor, que não está mais em nosso meio. Então o Espírito Santo, ele está dizendo assim para mim e para você, que ele sim, ele se preocupa sim com aquela pessoa também que não está vindo, aquela pessoa que está afastada, que está perdida, ela se perdeu pelo caminho. Muitas vezes não foi ninguém que fez ela se perder, foi ela mesma que foi enfraquecendo na fé, foi ela mesma que foi parando de caminhar e de repente ela se encontrou perdida. Mas eu e você, que somos instrumento de Deus, porque aquela mulher, ela precisou de alguns instrumentos, ela precisou de alguns utensílios para clarear, para iluminar aquela casa que estava um pouco escura. Então, ou seja, ela pegou a candeia, e a candeia, nessa época de Jesus, ela era um instrumento que era muito importante, que ela era feito um bulezinho. Existe até alguns bules que tem um pinozinho, vamos dizer assim, que a lamparina naquela época, a candeia, ela era feita de barro. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, colocava azeite naquela candeia, se colocava ali uma quantidade de azeite, que quem usava o instrumento sabia a quantidade de azeite para que se passasse o dia iluminando a casa ali, para fazer os compromissos da casa, fazer um alimento, fazer uma comida, não é verdade? Costurar uma roupa, fazer alguma tarefa da casa mesmo. Então, ou seja, ela sabia a quantidade de azeite que tinha que se colocar naquela candeia. Então, certamente a mulher também, ela não imaginava o tempo que ia durar para ela encontrar a moeda, mas independente, ela encheu, ela colocou azeite na candeia, ela tem um pavio, que é um cordão feito, que ele molhava-se no azeite, e ali, aquele pavio, ela acendia o fogo ali no pavio, e o pavio, ele iluminava, ele fazia fogo e passava o dia sendo consumido com o azeite junto daquela candeia. E ali trazia uma iluminação para aquela casa. Ou seja, quando nós observamos quem é essa candeia, que figura Jesus quis dizer sobre essa candeia? A candeia, que era um instrumento feito de barro, quando a gente viemos analisar como foi feito o homem, né? No princípio, a Bíblia diz que Deus, ele pegou o homem e formou do pó da terra, do barro, ele formou um boneco de barro ali e deu fôlego de vida. Então nós observamos que nós, seres humanos, somos barro, viemos do barro, nós somos uma figura dessa candeia. Essa candeia simboliza o ser humano, o homem, o ser humano, o instrumento, o homem, que essa mulher precisa do ser humano para usar como instrumento dela. Então, olhando, irmãos, no mundo espiritual, eu e você somos candeia de Deus. Eu e você temos que estar na posição como candeia. Nós fomos feitos de barro, não é verdade? Nós somos feitos de barros. Glória a Deus. Que o Senhor Deus está falando para mim e para você, dizendo assim: você é o meu instrumento. Você é o meu instrumento. Você é a minha candeia.
Agora, para nós sermos a candeia de Deus, nós temos que estar na posição de instrumento. Nós temos que estar na posição que Deus quer que estejamos, que esteja. Glória a Deus. Nós observamos, irmãos, um detalhe, que a mulher, ela coloca azeite na candeia. Nós somos um instrumento feito de barro para Deus se encher. Deus quer nos encher da sua graça. Deus, ele quer encher, ele quer transbordar de azeite, que simboliza unção de Deus na nossa vida. Ele quer nos dar uma unção. Ele quer que nós sejamos instrumento dele, que sejamos a candeia de Deus, que possamos iluminar, porque a candeia, o compromisso dela, a tarefa dela é usar o azeite, que é o Espírito Santo, é o poder de Deus, é a unção de Deus em nossa vida, porque sem a unção de Deus nós não iluminamos. Sem a unção de Deus não trazemos luz, irmãos. Nós temos que ter essa unção. E a unção de Deus, ela vai vir por meio da busca da santa palavra, de meditação, de oração, de jejum. Muitas vezes nós somos um instrumento parado, que está ali encostado num canto, e nós, como instrumento, não queremos buscar o azeite. Então é nós mesmos que nos encostamos, porque Deus, ele quer ser utilizado em mim e de você. O Espírito Santo do Senhor, que é a figura da mulher, é ela que busca, ele que busca aqueles que estão afastados, é eles que sabem aqueles que não estão mais caminhando, a gente que estão tristes, precisando. Quando analisamos que esse pavio, e vem o fogo é o fogo da unção, é o fogo da iluminação. Deus, Jesus é a luz do mundo. Ele falou em sua palavra, eu sou a luz do mundo. E nós, se nós somos os instrumentos, nós somos a candeia, e nós estamos cheios da unção de Deus, nós vamos iluminar Jesus em nossas vidas. As pessoas vão ver a luz de Jesus em nossa vida. As pessoas vão olhar para mim, olhar para você e vai dizer, Jesus representa ela. Ela tem a figura de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Que nós possamos, irmão, ser esse instrumento de Deus para iluminar aquilo que se encontra em trevas, aquilo que está escuro, aquilo que muitas vezes a pessoa está perdida ali no escuro e não sabe como sair dela. E eu e você temos que ser esse instrumento do Espírito Santo para ser utilizado por Ele, para ser utilizado. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, a palavra diz assim, haja luz e houve luz. Jesus é a luz, Deus é a luz. As trevas, elas não podem permanecer na luz. E eu e você somos essa candeia, que temos o azeite do Espírito Santo, que temos o azeite da unção para iluminar essa terra, por meio do fogo do Espírito Santo. Aleluia. Nós observamos, irmãos, que essa mulher, além dela usar esse instrumento importante para iluminar a casa, ela também vai varrer a casa. E a palavra de Deus é aquela que varre. Ela tira do nosso coração aquilo que está sujo. Ela tira do coração daquele que está triste, que está afastado. A varredura é essa palavra que está sendo pregada. É a palavra de Deus dizendo assim que Ele tem algo importante para a tua vida. A sua vida é importante para Deus. Então a palavra, ela que varre, ela que tira a sujeira. A palavra de Deus, ela é apta para discernir a intenção do coração e da mente. Não é verdade? Aquilo que está no coração escondido, oculto, aquilo que está na mente, os pensamentos, ela varre. A palavra de Deus, ela vai limpar, ela vai te dar uma nova visão, ela vai te trazer um novo caminho, ela vai traçar para ti, porque ela vai tirar a sujeira que está em nossos corações, a sujeira que está em nossas mentes. O pecado é a sujeira, e a palavra, ela limpa, ela dá uma limpeza. A palavra de Deus, ela é pura, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa reflexão, nessa tarde, Deus, ele venha através desse instrumento, das redes sociais, através desse vídeo, pequeno vídeo, que o Espírito Santo fala ao teu coração, que para você tem solução na tua vida, que para você tem algo importante, você é importante para Deus, que você não tem nada perdido. Deus, ele tem algo, uma porta aberta. Aleluia. Deus, Jesus é a luz do mundo.
Você que se encontra nas trevas, Jesus, ele veio trazer luz para a tua alma. Ele veio te mostrar o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida. Jesus, ele é o caminho, irmãos. Glórias a Deus. Você que está nessa tarde, ou à noite, ou amanhã, não sei, ouvindo essa palavra, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. Entrega teus caminhos ao Senhor, porque tudo mais ele vai fazer na tua vida, na tua história. Aleluia. Observe que aquela mulher, ela vai buscar diligentemente. O Espírito Santo, ele está nesse momento buscando. Ele está nesse momento usando instrumento. Ele está usando candeias com luz para iluminar, para trazer essa palavra, varrendo a sujeira. E dizer assim: ele é o caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, porque ele tem muita coisa para fazer na tua história, na tua vida. Que Deus te abençoe, que essa palavra ela venha crescer no teu coração, que essa palavra ela venha se tornar uma fonte, uma água, uma fonte inesgotável. Glórias a Deus. Nós observamos que a mulher, ela não desiste do pecador, ela não desiste daquele que está perdido, ela vai em busca. E a Bíblia diz que quando ela encontra, a Bíblia diz que há alegria no céu. Há alegria no céu por uma alma que se arrepende. Que nesse momento você que está ouvindo essa palavra, está afastado, está triste, venha, levanta a sua mão, chegue perto desse momento agora e ore a Deus, peça para que Deus lhe liberte, peça para que o Senhor, o Espírito Santo, venha consolar o teu coração, venha tirar as mágoas do teu coração. A palavra de Deus está sendo enviada para ti, ela está sendo limpando o teu coração, a mágoa está sendo limpada, porque tu está abrindo o teu coração. Há alegria no céu. Se tu se entregar a tua vida para Jesus, vai ter festa no céu hoje. Dê alegria para os céus. O mundo espiritual está nesse momento aguardando a tua resposta, aguardando a tua decisão. Que você venha tomar essa decisão nesse momento. Que você venha entregar a tua alma ao Senhor. Muitas vezes esse mundo já te aprisionou demais, te aprisionou nas drogas, te aprisionou numa prisão terrena. Você fez coisas erradas, você tomou decisões erradas, você fez coisas, você muitas vezes era até da igreja, muitas vezes você cresceu pequeno ali, indo para a igreja com seus pais, mas o Espírito Santo você nunca teve a experiência de sentir a voz, ouvir a voz, sentir a presença do Espírito Santo e ouvir a voz de Jesus falando contigo. Mas nesse momento, o Espírito Santo do Senhor, que ele se preocupa tanto com a igreja, louvando a ele, exaltando o nome do Senhor, a igreja cheia, os cultos cheios, a glória de Deus descendo, o povo se alegrando, mas ainda está faltando alguém, e esse alguém é você. Aleluia. Esse alguém é você que está perdido, que está longe dessa luz, dessa alegria. Então, eu quero te fazer um apelo. Levanta tuas mãos, aceita Jesus, volta para os caminhos do Senhor. Você que está afastado, volta para os caminhos do Senhor. Essa palavra é para você mesmo. Essa tarde, essa reflexão foi para o teu encontro, para te encontrar. Eu sei que cedo ou mais tarde essa palavra ela ia chegar a você, e chegou. E chegou. Você não pode dizer que nunca ouviu essa palavra. Você ouviu essa palavra. Então entrega os teus caminhos, volta para os caminhos do Senhor, independente da circunstância que você se encontra hoje, independente da escuridão que você está hoje, nas trevas, no lugar, chegou a luz, o instrumento está aqui pregando a palavra para ti. Eu sou candeia de Deus, eu estou dando lugar à vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo está transbordando de alegria, a unção de Deus na minha vida para trazer essa palavra para ti. Porque sem ela, eu não estaria aqui trazendo essa palavra para você.
mas é através dessa palavra, através dessa unção que o Espírito Santo está falando comigo e está falando contigo que se encontra afastado. Para você ter a solução. Eu quero orar por você. Eu quero que Deus, nesse momento, o Espírito Santo vá ao teu encontro. E oremos assim: Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai. Nesse momento eu quero apresentar, Senhor, essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que está ouvindo essa mensagem, essa pessoa que muitas vezes está afastada dos teus caminhos, essa pessoa que está longe dos teus caminhos, está no momento de trevas, no momento se entregou aos vícios, se entregou às drogas, fez tantas coisas erradas, Senhor, mas o Senhor é um Deus que traz milagre, que faz milagre. Vai ao encontro dele, opera na vida dele, na vida dela. Vai, Senhor Deus, trazendo ela, escreve o nome dela no livro da vida. Aquela pessoa que está afastada, que a festa no céu, a alegria. A Bíblia diz que a mulher, quando um pecador se arrepende, ela chama os anjos louvam o Senhor, as vizinhas louvam o Senhor. E nesse momento há alegria no céu por essa alma, Senhor. Traz um consolo no coração dela. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus essa oportunidade, nessa tarde, de estar aqui transmitindo essa palavra, que você medite, que você reflita aquilo que o Espírito Santo tem feito na tua vida. Amém? Eu quero pedir a você que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que você se inscreva em nosso canal. Vale, se inscreva, irmãos, para que outras vidas sejam abençoadas também. A gente estamos nesse projeto de fazer 1000 inscritos, e através de você se inscrevendo em nosso canal, nós podemos ajudar outras pessoas também, trazer uma palavra para a vida de outras pessoas também. Compartilhe, dê um joinha em nosso canal, para a glória do Senhor. Eu creio que Deus ele vai lhe abençoar grandemente, você nos ajudando, você compartilhando nessa mensagem para outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.